Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos analisando nesta semana a importância da unidade entre os membros da igreja, entre os membros da família, entre colegas de trabalho, para que possamos, ao puxarmos a corda para o mesmo lado, trazermos para perto de nós bons resultados e vitórias, especialmente no campo espiritual. Analisamos também ao longo da semana que a unidade existe em meio à diversidade. Nós não devemos pensar todo mundo de maneira igual. Cada um foi criado por Deus de uma forma peculiar, com uma estrutura mental diferente das outras pessoas. Tivemos uma criação diferente, experiências de vida diferentes. Então, ninguém é obrigado a pensar igual. Entretanto, viver em união com as pessoas pelo bem maior é fundamental, se quisermos cumprir com a nossa missão de vida aqui nesta terra. Hoje eu quero abordar um outro aspecto. Será que, em nome da unidade, devemos deixar algumas coisas passarem, mesmo que sejam erradas? Não é isso que a Bíblia ensina. Antes, eu quero fazer uma observação. Algumas pessoas confundem a autenticidade com má educação. As duas coisas são bem diferentes. Ser autêntico não significa ser mal educado. Não significa tratar as pessoas com desrespeito. Ser autêntico não significa expor publicamente os erros ou pecados das pessoas. Não, isso não tem nada a ver com autenticidade. Isso tem a ver com fofoca, arrogância, ok? Com má educação. Então, autenticidade nada tem a ver com arrogância, com má educação. São coisas totalmente diferentes. Esclarecendo isso, vamos analisar a atitude de Paulo em relação a Pedro. O apóstolo Paulo repreendeu a Pedro, e alguém pode alegar, mas ele repreendeu a Pedro em público. Mas o fez porque em público Pedro deu um péssimo testemunho. Com certeza, se Pedro tivesse cometido um erro teológico ou comportamental no privado, Paulo teria seguido o que Jesus ensinou em Mateus 18, 15 a 18. Procura o teu irmão e vai ter entre ele e você apenas. Mas como a atitude de Pedro poderia cometer um estrago por ter sido feita, obviamente, em público, então Paulo teve que repreender a Pedro por causa da hipocrisia de Pedro. O que Pedro fez? Vamos ler o que está em Gálatas 2, 11 a 13. O que Pedro fez e levou Paulo a repreendê-lo? Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, ou os não-judeus, não é? Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Paulo ficou extremamente chateado, porque Pedro já havia entendido que Deus não faz acepção de pessoas. E os judeus acreditavam, amigo ouvinte, que eles não poderiam compartilhar a mesa com o não-judeu, porque o não-judeu era imundo. Pedro havia aprendido e aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Pedro, quando viu outros judeus circuncisos, temendo desagradá-los, Pedro passou a agir de forma preconceituosa. E Paulo resistiu face a face. Ele classificou a atitude de Pedro como hipocrisia. E aí ele falou para Pedro a respeito do seu erro, nos ensinando o quê? Que preservar a unidade é importante, mas não com base na hipocrisia e na mentira, como se certas coisas não estivessem acontecendo. A unidade tem que ser preservada com base na verdade. Se for para preservar a unidade em nome do erro ou da hipocrisia, então é melhor não ter unidade, porque a palavra de Deus e o amor ao próximo estarão sendo deixados de lado. Então a Bíblia ensina a importância de sermos unidos como cristãos, mas não unidos em torno da hipocrisia. É o que o apóstolo Paulo nos ensina nesta atitude que ele teve de repreender a postura do apóstolo Pedro. E outra coisa que podemos aprender desse texto, obviamente não vamos nos determos nisso agora, mas é algo que vai ajudar nossos queridos irmãos católicos.
Esse texto demonstra que Pedro não tinha a primazia da igreja. Se ele fosse uma pessoa de tanta primazia, com certeza Paulo não o teria repreendido face a face. Quem hoje teria autoridade ou a postura de repreender o Papa face a face? Ninguém faria isso. Mas como Pedro não era Papa, era diferente, então poderia ter sim esta relação, esta repreensão face a face. Será uma satisfação para